Enquanto o mundo cristão celebrava recentemente a Páscoa, milhões de vozes ecoavam uma mesma memória: o sacrifício de Jesus Cristo. Famílias reunidas, igrejas cheias, músicas que falam de redenção. Gente de todas as idades olhando para a cruz e dizendo: obrigado, Senhor. A cada ano, esse momento nos convida a parar tudo, a lembrar de quem somos e do que foi feito por nós. A cruz, símbolo de dor, se transforma, nesse tempo, em símbolo de esperança. Esperança de perdão, de recomeço, de reconciliação. Na cruz, tudo aquilo que nos separava de Deus foi levado embora. E em seu lugar, ficou uma ponte, uma chance, uma nova história. A cruz não é apenas um fim, é o começo. E não é apenas a morte de um homem que é lembrada, mas o amor de um Deus que escolheu sofrer, para que nós pudéssemos viver. Viver com propósito, com acesso direto ao Pai. Viver sabendo que alguém morreu por nós, e que essa morte nos trouxe vida eterna. Esse é o centro da fé cristã. A Santa Ceia é a essência dessa memória. É o momento em que o próprio Jesus, horas antes de ser traído, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto, em memória de mim. Um gesto simples, mas carregado de significado. Pão partido, corpo entregue, uma aliança selada. E o cálice. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Sangue derramado por amor. Um novo começo. Um novo pacto entre Deus e os homens. Não foi uma sugestão. Foi uma ordem amorosa. Um gesto eterno de inclusão. Um chamado à participação, ao envolvimento, ao reconhecimento do sacrifício. Mas existe um grupo, que se diz cristão, que organiza uma cerimônia para comemorar esse sacrifício. Mas não come do pão, não bebe do cálice, não participa da mesa, apenas observa. Sim, estamos falando das Testemunhas de Jeová. Um grupo religioso conhecido por sua organização, disciplina e pregação de porta em porta. Mas que, nesse ponto específico, se afasta radicalmente da prática cristã tradicional. Elas realizam anualmente o que chamam de comemoração da morte de Cristo. É o evento mais importante do calendário deles. Mais até do que o Natal, que eles não celebram. Mais do que a própria Páscoa. Nesse dia, os salões do reino se enchem. É quando amigos, familiares e convidados se reúnem para relembrar a morte de Jesus. Mas algo estranho acontece. O pão é passado. O cálice também. Mas quase ninguém toca. As bandejas circulam, de mão em mão, mas seguem intactas. Parece um teatro, uma encenação simbólica. Mas é real. É doutrina. A maioria apenas assiste, em silêncio. O momento mais íntimo de comunhão com Cristo se transforma num ritual distante. O pão está ali, o vinho também. Mas a participação, não. E para quem visita pela primeira vez, a sensação é estranha. Como se algo estivesse faltando. Como se a mesa estivesse posta, mas os convidados não tivessem permissão para comer. E de fato, não têm. Não pelas escrituras, mas por orientação da liderança. Esse é o contraste. Profundo, visível e, para muitos, doloroso. Essa prática não tem raízes nos primeiros séculos do cristianismo. Não era assim com os apóstolos, nem com os primeiros seguidores de Jesus. A ceia era compartilhada por todos, sem distinções, sem restrições. Foi apenas no final do século XIX que algo começou a mudar. Tudo teve início com o surgimento da Torre de Vigia, a organização central das Testemunhas de Jeová. Charles Taze Russell, o fundador do movimento, foi um estudioso autodidata. Ele era inconformado com as doutrinas tradicionais. Rejeitou a Trindade, o inferno, a imortalidade da alma. E aos poucos, foi formulando um novo sistema de crenças. Mas quem realmente moldou a estrutura atual foi Joseph Rutherford, seu sucessor. Rutherford não só consolidou o controle central da organização, como também redefiniu pontos centrais da fé. Foi ele quem introduziu uma doutrina radical. A ideia de que apenas 144 mil pessoas seriam salvas para reinar com Cristo no céu. Esse número, interpretado literalmente a partir do livro de Apocalipse, foi usado para estabelecer uma divisão espiritual. Assim nasceu uma estrutura de duas classes: os ungidos,
considerados parte desse grupo celestial exclusivo. E a grande multidão, composta por todos os demais. Os ungidos podem participar da ceia. A grande multidão apenas assiste. Esse ensino mudou completamente a forma como milhões de pessoas se relacionam com a Santa Ceia. Transformou o que era um símbolo de união em um sinal de separação. Hoje, milhões de testemunhas de Jeová comparecem a essa comemoração, mas só como espectadores. Elas olham o pão, veem o cálice e não participam, porque desde cedo aprendem: isso não é para você. Elas crescem ouvindo que aquele pão não é delas, que aquele vinho é apenas para um grupo especial. Elas não foram chamadas, apenas convidadas a observar. Mas, será que é isso mesmo que Jesus quis dizer? Será que ele estabeleceu uma ceia apenas para poucos? Será que o sacrifício dele tinha um público-alvo limitado? Será que ele não disse: tomai, comei, vós todos? Não foi isso que ecoou naquela noite, antes da cruz? Não foi isso que ele mostrou ao partir o pão diante dos discípulos? Cristo nunca colocou barreiras. Pelo contrário, ele quebrou barreiras, derrubou muros, aproximou o pecador do santo. Ele tocou leprosos, perdoou adúlteras, chorou com os que choravam. E quando instituiu a ceia, ele o fez como um ato de inclusão, não de separação. Outra diferença profunda está na salvação. A maioria dos cristãos crê. Salvação é pela graça, pela fé. É um domingo, um presente, um ato de amor imerecido. Mas para as testemunhas de Jeová, a salvação é uma conquista, um alvo a ser alcançado através de esforço constante. Você precisa obedecer à organização, seguir suas orientações à risca, estar sempre ativo, sempre presente, pregar de porta em porta, relatar as horas de serviço, participar de todas as reuniões, estudar publicações específicas, sempre fazendo mais, sempre se cobrando mais. E mesmo assim, não há garantia. Você pode fazer tudo certo e ainda assim não saber se será salvo. A insegurança faz parte do sistema. É como correr em uma esteira que nunca para. Um esforço constante, ao sem descanso, sem certeza. Mas o Evangelho não é isso. O apóstolo Paulo escreveu: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras. A salvação não é uma recompensa por desempenho. É uma oferta divina. Um presente para os que creem. A ceia foi transformada em ritual. Um gesto vazio. Um teatro simbólico. Enquanto milhões de cristãos ao redor do mundo partilham o pão com alegria, as testemunhas passam o cálice e o ignoram. Muitos nem entendem o porquê. Apenas fazem o que foram ensinados. Mas Jesus não disse: observem minha memória. Ele disse: fazei isto. Por que participar de um ritual vazio? A mensagem de Jesus era de ação, de envolvimento ativo. O pão e o cálice não são apenas símbolos, são convites a uma comunhão verdadeira. Quando rejeitamos isso, estamos ignorando um chamado profundo e pessoal. A ceia deveria ser uma celebração, um momento de renovação espiritual, mas foi reduzida a um gesto mecânico, privado de significado. É um paradoxo ver tantos seguirem com devoção um rito que deveria ser repleto de vida e significado, mas que, para eles, é apenas rotina. É hora de questionar, de voltar à essência do que Jesus pediu. Não apenas observar, mas participar. Negar a ceia é negar o convite. É dizer, com o corpo presente, que não se aceita a aliança de Cristo. Você pode pregar, obedecer regras, seguir a liderança, mas se rejeita a base do Evangelho. Qual é o sentido? Cristo morreu por todos. E o pão? E o cálice? Foram entregues a todos os que creem. Ao negar isso, você não está apenas recusando um símbolo, mas está rejeitando um pacto de fé e redenção. Essa rejeição ecoa além do momento, atingindo o coração do Evangelho. Quando negligenciamos o pão e o cálice, estamos, na prática, ignorando o sacrifício e a graça que ele representa. Reflita: o que significa verdadeiramente estar presente? É mais do que um ato físico, é uma entrega espiritual. O convite de Cristo é universal, mas exige aceitação. Ele pede compromisso, não mera observância. A ceia não é um evento passivo, mas um lembrete ativo de nossa fé, de nossa conexão com Cristo e uns com os outros. Negá-la é negligenciar o mais essencial de nossa crença.
Não permita que a tradição ou o medo roubem o significado do que deveria ser o coração do cristianismo. Jesus não morreu por uma minoria. Ele entregou seu corpo e o seu sangue. Por mim. Por você. Por todos. Esse é o poder da cruz. Uma mensagem de inclusão universal. Um convite sem barreiras. Recusar o pão e o cálice não é apenas ignorar um símbolo. É virar as costas para o sacrifício maior que já foi feito em favor da humanidade. Pense no que isso representa. Cada pedaço de pão, cada gota do cálice, carrega o peso de uma promessa. Uma aliança que nos une, que transcende culturas, idiomas e até mesmo o tempo. Ao rejeitar isso, estamos rejeitando uma parte fundamental do Evangelho. É como se disséssemos que o sacrifício de Cristo não é suficiente para nós. Mas é, sempre foi e sempre será. A cruz nos chama à reconciliação, não apenas com Deus, mas com nós mesmos e uns com os outros. É uma mensagem que transcende a religião e atinge o coração de quem busca redenção, significado e pertencimento. Recusar o pão e o cálice é recusar a oportunidade de renovar essa conexão, de celebrar essa verdade. Então, pergunte-se: o que a cruz significa para você? É um lembrete daquilo que perdemos ou daquilo que podemos ganhar? É uma condenação ou um convite? Jesus abriu o caminho, mas cabe a nós percorrê-lo. Se essa mensagem tocou seu coração, saiba que a cruz não é exclusiva. Ela não foi erguida para poucos escolhidos, mas para todos os que desejam aceitá-la. Quando alguém recusa o pão, recusa mais que um símbolo. Recusa o convite. E a cruz? Perde o sentido. Mas não precisa ser assim. Você tem a chance de mudar isso hoje. Aceite o convite. Não apenas observe, participe. O pão e o cálice são para você, para mim, para todos nós. Porque o amor de Cristo é universal, sem fronteiras, sem condições. Se essa mensagem tocou seu coração, curta o vídeo. Isso ajuda muito a espalhar esse conteúdo. Se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder os próximos temas, que vêm fortes, como esse. E compartilhe com alguém que precisa entender. A ceia é para todos. Porque o amor de Cristo também é.